Nosso entrevistado de hoje aqui no estúdio do MPE na TV é o promotor de justiça Douglas Oldegardo. Ele vem para falar com a gente exatamente sobre o que a gente vem falando desde o início do programa, que é sobre as ações comunitárias que o Ministério Público vem desenvolvendo aqui na capital. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valéria. Prazer tê-lo aqui novamente. Prazer o meu. E para falar de um assunto tão interessante que é esse trabalho que você vem desenvolvendo aí no Ministério Público. Essa é uma ideia sua? A ideia surgiu, Valéria, entre eu e o Dr. Celso, da ouvidoria, durante o período em que se desenvolveu, ainda no início, o planejamento estratégico do Ministério Público. Já naquele período nós conversávamos muito a respeito da influência que fatores sociais, fatores comunitários, fatores não jurídicos, num primeiro momento, tinham sobre as ondas de criminalidade e o interesse comum que nós tínhamos de tentar identificar esses fatores. Daí surgiu a ideia de um projeto a ser inserido, como acabou de fato sendo, no planejamento estratégico do Ministério Público, que pudesse nos permitir focar exatamente nesse período anterior à ocorrência do crime, para que o Ministério Público, como defensor da sociedade, que não ficasse limitado a essa atuação clássica, que tem início exatamente depois que o dano social ocorreu. Com Muito melhor prevenir, né, doutor? Não só no aspecto da economia judiciária, como até no aspecto da própria legitimidade do Ministério Público. A sociedade hoje, Valéria, ela não tem mais aquele perfil vingativo que historicamente a sociedade tinha com relação ao direito penal. É evidente que diante da notícia da prática de um crime, a comunidade, a sociedade quer que a repressão aconteça, mas o maior interesse da sociedade hoje é viver em paz. É que não aconteça. Exatamente. Né? O cidadão quer ter a liberdade de ter os filhos andando pela rua, de poder exercer a sua atividade lícita, ter uma oportunidade de emprego, viver num bairro com uma qualidade de vida razoável e com isso poder desenvolver o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. E é nesse ponto que nós queremos colocar a presença do Ministério Público para tentar colaborar com isso. Por que atendimentos como carteira de trabalho, por exemplo, a busca por um emprego? Por que esse tipo de atendimento, doutor? Existem duas razões, Valéria. Num primeiro momento, isso está vinculado a um pouco do fundamento teórico desse projeto, do projeto Não Morra Tão Cedo. Nós temos uma noção mais ou menos clara já de que muito da defesa social está fundada naquilo que nós chamamos de autoestima comunitária. A comunidade, na medida em que ela se solidifica nos seus mais variados aspectos, ela adquire um potencial de imunização maior contra esse elemento danoso que é a prática do crime. Ela cria mecanismos de resistência naturais para reagir até antecipadamente à prática do crime. Você fica mais forte quando você está bem, né? Exatamente. E a adesão desses parceiros nas mais diversas áreas vem num primeiro momento nesse sentido. Exatamente no caminho de dar à sociedade atendimentos mínimos que possam melhorar a sua autoestima. Mas, sobretudo, as ações comunitárias elas têm servido para que nós, do Ministério Público, comecemos uma relação de intimidade com a população. Nós estamos fazendo questão de que essas ações aconteçam na região periférica de Campo Grande. Nós elegemos um determinado setor da cidade. Era exatamente o que eu ia te perguntar, como é que vocês escolhem esses bairros para começar esse trabalho? Nós temos um mapeamento que vem de 2 anos já, que envolve uma série de fatores e uma série de indicadores, desde os indicadores criminológicos até os indicadores relativos ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nisso nós monitoramos a rede de saúde, a rede de educação, a capacidade de geração de emprego de uma região, a iluminação pública, o saneamento, os índices criminais daquela região, e com isso nós estabelecemos uma região em Campo Grande que funciona como região de atuação e continuamos a controlar os índices das demais regiões, que são zonas de controle, para que nós possamos perceber uma eventual consequência dessas ações nesses índices criminais. E as ações comunitárias têm nos permitido criar essa relação de intimidade, porque nós queremos buscar isso não tendo o Ministério Público como uma espécie de timoneiro de uma nova filosofia de gestão comunitária. Nós queremos, de fato, sentar lado a lado com o cidadão e ter uma conversa franca e aberta com o cidadão para que ele nos ensine quais os caminhos que o Ministério Público deve adotar
quais as prioridades que o Ministério Público deve ter na busca da melhoria da qualidade de vida daquele lugar. Porque, como você mesmo está dizendo, muitas vezes nem o Ministério Público sabe quais são essas deficiências, né? Se você está junto da comunidade, fica tudo muito mais fácil de se trabalhar. A nossa maior dificuldade é essa. Nós temos exemplos bastante simples para ilustrar isso, como, por exemplo, da iluminação pública. É quase de senso comum que muitos dos homicídios que acontecem em vias escuras não aconteceriam se aquelas vias fossem iluminadas. É um exemplo infantil quase, mas que denota o caráter dessa iniciativa. E essas situações, a iluminação pública, o saneamento, a presença do terreno sujo naquele bairro, as condições que aquela rua fica quando a chuva cai, nós precisamos dessa informação para saber o que está levando aquela região a uma degradação social que torna a sociedade frágil e vulnerável ao crime. E como é que foi a recepção dessas pessoas? Vocês estiveram em 2 bairros, né? Sim. Como é que foi a recepção dessa comunidade? Excepcional, Valéria. Qualquer prognóstico que nós pudéssemos ter antes da realização dessas ações seria insuficiente para nos ilustrar a satisfação dessas pessoas de ver o Ministério Público ali presente. As pessoas conhecem o Ministério Público, mas têm com o Ministério Público uma relação de distanciamento. Já ia te perguntar isso, eles sabem o que é o Ministério Público? Porque tem muita gente que não sabe, né? Eles sabem. A população sabe aonde o Ministério Público está atuando, mas a população tem uma carência de uma relação mais íntima com o Ministério Público. Às vezes não sabe como chegar nele. A população vê na TV, a mídia divulga os casos criminais de maior repercussão, a mídia divulga as ações do Ministério Público, o cidadão assiste a televisão, o cidadão percebe, às vezes até na conversa de bar, ele discute esses fatos no seu cotidiano. Mas o Ministério Público é uma espécie de ente abstrato para muita gente que vive nessas regiões. E a presença ali do Ministério Público para que o cidadão converse conosco. Nesses eventos nós fazemos palestras, conversas, mesas redondas a respeito de lei seca, da presença do álcool na comunidade, enfim, sobre questões comunitárias bem básicas, e as pessoas vão aos poucos permitindo que esse relacionamento flua. Isso para nós tem sido muito bom. Na última conversa que nós tivemos aqui, nós falamos exatamente a respeito do álcool, né, nessas comunidades. Exato. E indo até lá, você sentiu aí que existe uma influência forte desse álcool mesmo ali dentro das comunidades? Existe, só que nós estamos percebendo isso com uma linguagem nova. Aquilo que para nós foi uma constatação através de indicadores no passado, hoje vem chegando até nós na conversa com os nossos concidadãos. As pessoas têm chegado para nós para dizer que um determinado ponto de venda de bebida alcoólica está criando uma instabilidade naquele bairro, coisa que o indicador já mostrava, agora o cidadão nos traz. Só que o cidadão traz junto sugestões, ele traz junto a percepção da urgência numa determinada situação, coisa que o número, de uma forma fria, não nos revelava. Esse é o diferencial, né, doutor? Esse é o diferencial. Bom, nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos aqui para conversar mais, para falar mais sobre essas ações que o Ministério Público vem desenvolvendo nos bairros. Nós já voltamos aqui com o Dr. Douglas. Até mais.